Por que o deserto de Jesus foi tão diferente dos demais? O que de especial Cristo fez quando passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo no deserto? Neste vídeo, gostaria de tratar com você acerca desse tema muito importante que encontramos em Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus. Logo após Jesus ser batizado pelo seu primo João o Batista, o Espírito Santo pega Jesus e o conduz ao deserto. Vemos aqui um parâmetro muito legal, porque há desertos que somos nós que nos colocamos em direção a ele, mas há desertos que é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz para ser tentado, para ser provado e para que tenhamos um aprendizado muito bom para a glória de Deus. Há pessoas, então, que decidiram por si própria caminhar para o deserto. Mas o bom é que tem um Deus todo piedoso, misericordioso, assim como fez com Elias no vídeo passado, em que Elias ele vai para o deserto por escolha própria e mesmo assim Deus decide cuidar daquele profeta cansado. Se você quis e decidiu ir para o deserto, eu creio que Deus está cuidando de você, porque nós temos um Deus que é fiel. Mas por outro lado, há deserto que passamos em nossas vidas, que é o Espírito Santo te empurrando, te conduzindo, porque Ele quer que você aprenda algo especial neste deserto. Jesus, então, conduzido, levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, logo ele vai ser tentado. Ele não come coisa alguma, e quando vai passando-se os dias, o diabo se apresenta e começa um período terrível na vida de Cristo, pois Satanás queria pegá-lo em algum ponto fraco. Mas o nosso Senhor é especial demais. É o verbo vivo, é o pão vivo que desceu do céu, é a água que nos limpa, que nos purifica. Jesus Cristo, quando tentado pelo diabo, já estava com uma espada preparada para enfrentá-lo. Pois é isso que nós, cristãos, devemos ter. A espada empunhada em nossas mãos para combater as guerras contra as astutas ciladas do inimigo, cortando os laços do maligno que tenta travar, paralisar e arruinar as nossas vidas. O diabo, logo de imediato, quando se apresenta para falar com Jesus, ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Olha só a audácia do diabo. Disse para o pão vivo que desceu do céu, se realmente ele era filho de Deus, que transformasse pedras em pães. Mas Jesus é aquele que não cai na lábia do inimigo. Jesus não é igual a mim e a você, que somos facilmente manipulados por qualquer coisa ou por qualquer baganha para mostrar o nosso poder, para mostrar a nossa eficácia, para mostrar o quanto somos bons. Jesus não cai nessa lábia. E a resposta do mestre é: está escrito. Ele responde com a palavra. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O melhor alimento é a Bíblia Sagrada. Olha, meus irmãos, estamos passando períodos meio turbulentos em que crentes não têm mais prazer de andar com a sua Bíblia na mão. Estamos passando por tempos turbulentos em que crentes não têm prazer mais de ir para a igreja com uma Bíblia. Nem no celular alguns crentes têm a Bíblia. Olha que coisa impressionante. Enquanto pessoas dariam uma vida para ter este livro aqui em suas mãos, os crentes no Brasil têm total liberdade, têm a facilidade de comprar, de usar, de ir e vir, e não quer usar a sua Bíblia, não quer ler a sua Bíblia, e isso para nós é uma vergonha. Sim ou não? Se eu estiver errado, comenta aqui, mas se eu estiver certo, comenta aqui também, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que eu não estou nesse pensamento sozinho. Os crentes estão fadados ao fracasso espiritualmente, porque não têm mais lido e vivenciado aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus.
E Jesus responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Irmãos, nós estamos fartos de alimentos, porque muitos não jejuam mais, não consagram mais. Estamos fartos de alimento. A nossa alma está farta dos prazeres que damos para ele. Mas e o nosso espírito? Como estamos alimentando o nosso espírito? O nosso espírito é alimentado através da palavra e da oração. E, infelizmente, temos deixado passar fome o nosso espírito. Mas temos enchido a nossa alma, o nosso corpo, temos alimentado muito bem. Mas a partir de hoje, faça igual ao Senhor. Por isso que muitos crentes estão perdendo batalhas das quais ele nunca deveria perder, porque tem se alimentado pouco da palavra e tem alimentado muito a sua carne. Mas vamos correr aqui para o texto. O diabo, então, não satisfeito, leva Jesus a um alto monte, mostra-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo, e então faz o convite. Tudo isso te darei se você, prostrado, me adorar. Jesus Cristo é muito enfático em sua resposta e mais uma vez ele vai responder com a palavra: para trás de mim, Satanás. Porque adoração nós não negociamos. Adoração não se negocia. E ele diz: para trás de mim. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Olha que ensinamento maravilhoso Cristo deixou para mim e para você. E infelizmente, muitas pessoas só adoram a Deus, só servem a Deus, só é fiel a Deus enquanto está sendo abençoado e enquanto Deus está fazendo algo em seu favor. Outros irmãos, introduziu-se um negócio também dentro da igreja que para mim é terrível e é perverso. As pessoas que manipulam os irmãos dizendo palavras das quais não é verdadeira. Por exemplo, tem pessoas que, enquanto prega, para ter o grito do glória a Deus, do aleluia, para fazer aquele movimento, para fazer aquele espetáculo, ele vai dizer, muito enfático, enquanto você levanta a mão e adora, Deus está visitando o teu lar, Deus está visitando a tua família, Deus está trabalhando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Peraí. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, ou nós adoramos a Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer? Nós nos prostramos a Deus por quem Ele é, ou nós nos prostramos a Deus por aquilo que o nosso Deus pode fazer em nosso favor e em favor dos nossos? Então perceba que a adoração jamais deve ser negociada por aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Porque o Deus da bênção é muito maior, melhor do que a bênção que Ele pode nos oferecer e nos dar. Então a partir de hoje, jamais caia nesse papo de enquanto você adora, pessoas estão sendo visitadas, enquanto você adora, Deus está fazendo isso ou aquilo outro. Isso é mentira, é uma balela para apenas o ego do pregador ir lá para cima e quando ele sair daquele púlpito, chegar de lugar em lugar e dizer: meu Deus, eu fui num culto ali, arrebentei, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, mas não é nada, apenas foi uma manipulação para que o povo desse glória a Deus. E alguns dos irmãos bem sabem que quando chega em casa, às vezes está do mesmo jeito, a situação não mudou em absolutamente nada, então foi uma falácia daquele pregador. Porque nós não servimos a Deus, mais uma vez eu quero repetir aqui, por aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Nós servimos e adoramos a Deus por quem Ele é. Ele é fiel, maravilhoso, deu o seu único filho, o maior presente que eu e você poderíamos obter da parte de Deus, já temos. Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa alma. E Jesus continua. O diabo, não quieto, ele vai levá-lo ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo tenta usar a palavra contra a palavra, que era Cristo, o verbo encarnado. Mandará os seus anjos acerca de ti, para que te guarde e que te sustente das mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
E para finalizar e acabar com a raça do diabo, Jesus vai responder: disse-lhe, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E isso faz com que o diabo se ausente dele por alguns momentos. Tem pessoas que desafiam Deus. Tem pessoas que colocam Deus contra a parede. Tem pessoas que duvidam do poderio de Deus e tenta fazer uma barganha com ele para ver o seu agir. O diabo tentou fazer isso com Cristo e com a palavra ele respondeu e venceu o maligno. E o texto depois vai dizer que, passado esses 40 dias, 40 noites, veio anjos do céu e preparou uma mesa no deserto para que Jesus pudesse se alimentar. Olha só, meu irmão, olha só, meu irmão, que eu quero te dizer no vídeo de hoje. Talvez você mesmo se colocou no deserto. Assim como de Elias, Deus cuidou. Deus reajustou o trajeto do profeta e enviou-lhe para uma missão. O de Jesus é o Espírito Santo quem pega ele e conduz ao deserto. E neste deserto, Jesus saiu vitorioso por causa da palavra, por causa daquilo que estava escrito. Se alimente um pouco mais da palavra. Porque haverá desertos que o Espírito vai te levar, que você só vai vencer não porque tem amigos bons, não porque tem pastores ao seu lado, não porque a liderança está junto com você, mas haverá desertos que você só vai vencer através do poder da palavra de Deus. E enquanto você mostra a sua fidelidade a Deus, sem negociar princípios, sem negociar o seu caráter, sem negociar o seu momento de devoção e oração a Deus, Deus preparará providência no deserto para te sustentar, Deus preparará bênção no deserto para te acompanhar, Deus preparará milagres no deserto para você receber algo extraordinário da parte de Deus, mas nunca negocie os seus princípios, porque infelizmente, quando estamos nos desertos da vida, a gente quer fugir, queremos parar, queremos negociar com o diabo, queremos até mesmo deixar a nossa vida íntima com Deus para viver uma vida de fracassos no colo de Satanás. Mas em nome de Jesus Cristo, você vai vencer através da palavra. E quando vencer, sendo fiel ao Senhor no deserto, mesmo sendo tentado por Satanás, haverá providência para você, haverá milagres para você, haverá bênçãos da parte de Deus para você, em nome de Jesus Cristo. Porque o deserto que Jesus passou credenciou ele para que depois ele saísse de lá e começasse a pregar, a curar e a fazer maravilhas para a glória de Deus. Eu creio que Deus vai te levantar de uma forma poderosa. Eu creio que enquanto você passar pelo deserto sendo fiel a Ele, e se foi Deus que te enviou para o deserto, não se preocupe, Ele vai providenciar tudo para você. E depois que Ele providenciar e você ver o agir de Deus, Deus te usará para outras pessoas. Deus te usará para salvar outras vidas. Deus te usará para curar pessoas enfermas. Deus te usará poderosamente no reino para a glória de Deus. Que esse vídeo possa falar poderosamente com você, que você possa enviar para outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Há desertos que eu me coloco, mas há desertos que é Deus quem me leva, é o Espírito quem me leva. Eu devo ser fiel a Ele. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. E essa escola todos nós temos que passar, para assim então ser aprovado por aqueles que nos chamou para uma boa obra. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.